Amigas e amigos, é uma alegria muito grande nós podermos estar juntos nessa tarde para falarmos a respeito de uma temática que nos empolga a todos, afinal de contas, quando voluntariamente nos lançamos no trabalho dedicado ao movimento espírita, estamos com a pretensão de construir um mundo novo, estamos interessados em promover a melhoria de nós mesmos e, dessa maneira, nos alinharmos aos esforços de aperfeiçoamento do nosso planeta, atividade com a qual o Cristo nos honrou e com a qual deveremos manter o mais estreito compromisso. Esta é a ideia central do trabalho do dia, e daqui para frente a gente vai justificar o motivo dessas conclusões. Mas eu queria que vocês guardassem bem esses 5 elementos chaves. O espiritismo é transformador. O centro espírita é um equipamento espiritual. O movimento espírita é uma ação dinamizadora. O plano de trabalho é um instrumento de colaboração e um plano sem realizações é uma intenção desperdiçada. Nesta forma de pensar o movimento espírita como uma ação dinamizadora, nós deveremos focar uma estratégia. E qual é a estratégia? Os centros espíritas agem de modo cooperativo, elas são coordenados por uma entidade federativa que articula as ações unificadoras, e o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira promove a colaboração para dinamizar a ação unificadora em estruturas. O Centro Espírita com a sua ação local, as entidades federativas com a organização das ações geográficas do Centro Espírita no âmbito do Estado, e a entidade federativa nacional, a Federação Espírita Brasileira, coordenando essa articulação. Vejam que não existe aqui qualquer tipo de relação hierárquica. É uma relação de profunda horizontalidade. É uma relação em que nós aprendemos a cooperar, aprendemos a colaborar, aprendemos a coordenar. E é exatamente nesse contexto que surge o plano de trabalho do movimento espírita brasileiro como um instrumento de colaboração. Então, o que é o plano de trabalho do movimento espírita brasileiro? Ele é um instrumento de colaboração, um planejamento que foi feito em conjunto para que a gente possa aprimorar as nossas capacidades de colaboração. Como é que ele surge? Ele surge em um conjunto de reuniões que envolvem os centros espíritas, que são de onde são colhidas as ideias e os problemas, que se reúnem nos conselhos federativos estaduais nos estados para analisarem propostas, para proporem direções, para sugerirem projetos, ações articuladas de maneira que o espiritismo possa cumprir o seu papel. As entidades federativas levam essas sugestões para o Conselho Federativo Nacional, que discute, volta para as entidades federativas, que voltam para os centros espíritas. Então, nós vamos ficando fazendo esse ciclo de idas e vindas, até que em determinado momento surge um plano de trabalho. Nesta edição, a de 2023 a 2027, contemplando, portanto, 5 anos de dinâmicas de ações, o plano de trabalho do movimento espírita brasileiro, aprovado pelo Conselho Federativo Nacional, ele tem 11 diretrizes. E que diretrizes são essas? Primeira diretriz, a difusão da doutrina espírita. Segunda diretriz, a preservação da unidade e da universalidade dos princípios da doutrina espírita. A terceira diretriz, a integração das áreas funcionais. A quarta diretriz, a adequação dos centros espíritas para o atendimento às suas finalidades e a multiplicação e implantação de novos centros espíritas. A diretriz 5, a promoção da sustentabilidade doutrinária, ética, sociopolítica, cultural, ambiental, econômica e espiritual do movimento espírita.
a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita brasileiro, a formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas, a promoção do livro espírita como um elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo, a participação do espírita na sociedade, a orientação e o engajamento da juventude nas atividades do centro e do movimento espírita, a inclusão e a acessibilidade nas atividades do centro do movimento espírita, e com essas 11 diretrizes, nós temos o corpo de trabalho do movimento espírita brasileiro como um todo. Além disto, aparecem recomendações gerais para a implementação do plano de trabalho e direções para o planejamento, o acompanhamento e a avaliação do plano de trabalho em suas diferentes perspectivas. De uma maneira geral, cada diretriz ela tem um modo muito próprio. Apresenta-se a diretriz ela tem objetivos, os objetivos têm uma fundamentação doutrinária, isto porque, para a gente poder sempre linkar as ideias do movimento espírita com os fundamentos da doutrina espírita. Então, há sempre uma preocupação de correlacionar o Espiritismo nos ensina isto, por causa disso, nós fazemos essa atividade com esse objetivo. E aparecem, finalmente, sugestões de ações e projetos a serem desenvolvidos dentro daquela diretriz e para alcançar aquele objetivo dentro de determinada fundamentação. As diretrizes, elas são sempre consideradas a partir daquilo que o movimento espírita tem por missão, isto é, promover e realizar o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Então, essas diretrizes, elas têm por propósito promover a colaboração. O movimento espírita, em sua ação dinamizadora, ela vai então estruturar para que a colaboração possa dar-se nesse cenário. Mas devemos reconhecer que, se nós temos um plano, mas não temos realização, estamos diante de uma intenção desperdiçada. Cabe, portanto, algumas reflexões a respeito do trabalho apresentado neste plano. Qual é o propósito de um plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro? Ora, dinamizar as ações por meio de uma colaboração efetiva. E por que uma colaboração? Porque nós não estamos diante de uma uniformização de atividades. Nós não estamos diante de todo mundo se reunindo em torno de um objetivo comum, o que seria um trabalho de coordenação. E não é um trabalho de coordenação, é um trabalho de colaboração. Então, a Federação Espírita de Santa Catarina, ela terá um conjunto de objetivos, ela terá um conjunto de projetos, que podem não ser os mesmos da Federação Espírita do Paraná. Tem, portanto, escopo e objetivos diferentes em relação aos seus planos de ação. Então, não adianta a gente falar em coordenação. Nós estamos falando de colaboração. Nós estamos falando de ações que estão realizadas de maneira independente, mas que estão convergindo para o mesmo propósito, a saber, a promoção da transformação moral da humanidade, que é a missão do Espiritismo. É necessário compreender este papel do movimento espírita, para que nós entendamos que o trabalho que as entidades federativas fazem no movimento espírita não é um trabalho de controle, não é um trabalho de dar uma uniformidade, de colocar tudo de uma única maneira, mas de sensibilizar e dinamizar as atividades realizadas pelos centros espíritas para o alcance das suas atividades. O que é que nos auxilia com isso? O documento Plano de Trabalho no Movimento Espírita Brasileiro, porque nele nós encontramos aquilo que foi considerado o nosso trabalho comum nesse primeiro momento.
Mas de quem é, então, a responsabilidade pela realização do plano de trabalho? É da Federação Espírita Brasileira? É das entidades federativas estaduais? É dos centros espíritas? Não. E aqui vem um aspecto de beleza em comum na atividade desempenhada pelo movimento espírita. Trata-se de uma atividade voluntária. E trata-se de uma atividade de compromisso que nós descobrimos em nossos contextos. Então, todos os que se voluntariam para o cumprimento da missão do Espiritismo no Brasil são responsáveis pela realização do plano de trabalho. É necessário, portanto, que nós reflitamos como é que nós podemos colaborar com o plano de trabalho. Refletimos muito em torno dessa questão para encontrarmos em uma mensagem de André Luiz no livro Estude e Viva, uma resposta adequada para o modo como nós podemos cooperar desta maneira. Diz o benfeitor espiritual em um contexto muitíssimo adequado. Estudar para aprender. Aprender para trabalhar. Trabalhar para servir sempre e mais. O agrupamento dos centros espíritas inicia a sua jornada de fundação no estudo. E é importante, em matéria de espiritismo, estudar para aprender. Pelo estudo, nós assimilamos os conceitos e os conteúdos que a doutrina espírita nos oferece. Aprendendo, habilitamos-nos para trabalhar. E o trabalho é a nossa santa oportunidade de, no esforço útil, aprimorarmos a nós mesmos, incutindo a noção de que nós somos colaboradores de Deus, que fazemos parte de um universo em que cada ente desempenha o seu papel. E ao aprendermos a trabalhar, aprendermos a oferecer aquilo que em nós tem de comum, nós estaremos aptos para servir. Servir é a condição daqueles espíritos que, compreendendo os seus potenciais, entendendo as suas capacidades de colaboração, se dedicam para ajudar no cumprimento da missão que o universo colocou como desafio diante de cada um de nós. Estamos, portanto, diante de um quadro de conclusões muito equilibrado. O Espiritismo é transformador. O centro espírita é o equipamento espiritual que vai nos auxiliar a realizar essa transformação moral. O movimento espírita é a ação dinamizadora que otimiza as ações administrativas do equipamento espiritual para o processo de transformação moral. O plano de trabalho do movimento espírita brasileiro é um instrumento de colaboração a partir do qual aprendemos a articular esses cenários, mas deveremos sempre nos recordar que o plano sem realização é uma intenção desperdiçada. Reflitamos, portanto, na urgência desse cenário e dediquemo-nos para, estudando em conjunto, aprendermos. Aprendendo, estejamos aptos para o trabalho. E trabalhando, estejamos nos esforçando no aprendizado do serviço efetivo, recordando que o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro é um instrumento que nos serve de guia para a colaboração comum. É do Candário de Luz, da qual nós extraímos a oração a Jesus de Alta de Souza pelos centros espíritas, quando a benfeitora diz assim: abençoa, Senhor, a casa que nos deste, no campo de trabalho e anseio que bendigo, neste pouso de paz temos o doce abrigo que nos revela o amor, por luz do lar celeste. A caridade aqui
é a força que nos veste, de júbilo ao saber que marchamos contigo. Dá-nos, Senhor, o dom de ver-te o braço amigo, onde o brilho do bem aqui se manifeste. Conserva-nos a porta aberta a quem procura, conforto à solidão, socorro à desventura, resposta, auxílio e fé, padecendo ao buscar-te. Que a nossa casa em ti, no amor que não se cansa, seja um lar consagrado à bondade e à esperança, que te louve a presença e o nome em toda parte. Que as nossas ações coletivas possam representar aquele mesmo esforço do pedido de Jesus a João, acolhendo os corações que sofrem e dando voz para que os mortos, os que vivem a vida verdadeira, nos conclamem a efetiva transformação a que fomos convidados no esforço de aprender sempre mais a servir melhor.